Direto do canal Chupa Essa Manga! Uhul! A partir de agora nós vamos começar a revisão. Agora é do 7º ano, colégio. Olha aqui, não sei se dá para focar, ó, Colégio Juvenal de Carvalho. Beleza? Então, antes de mais nada, vamos aqui colocar aqui. Peraí. Isso aqui. Pronto. Nós vamos a partir de agora aqui, a partir do conteúdo programático. Vamos começar pelo conteúdo programático. Tá certo? Você já sabe que você vai ouvir aqui som de carro, som de menino correndo, gritando, o Satanás passando, mas você presta atenção aqui em mim. Beleza? Tranquilo? Deixa eu só baixar aqui um pouquinho aqui o fundozinho musical, só pra gente se concentrar. Beleza, pronto. Não, tá muito alto aí, tá muito alto. Peraí. Ótimo. Então, nosso conteúdo programático é o capítulo 4, os povos das Américas, Incas, Maias e Astecas. Matéria da primeira prova parcial. Você já sabe que você tem que estudar por ela também. Quantas são, hein? Quantas são? Graças a Deus, meu Deus do céu. Jesus Cristo da Chaga do Canidé tá terminando. Fera, vamos embora, vocês, viu? Então, é para se garantir nessa prova aí, viu? E claro, o capítulozinho inédito, você já sabe que o capítulozinho inédito é justamente o capítulo 6, o mundo dos indígenas versus o novo mundo dos europeus, que é a chegada, o processo de colonização. Então eu vou só revisar a parte inédita. A prova tá muito fácil, meu Deus do céu, então presta atenção aqui nos detalhes. Cadê a mamãe e o papai para assistir a revisão aqui? A revisão Chupa Essa Manga. Tá bom? Então vamos lá. Olha, gente, depois que nós trabalhamos os povos das Américas, os Incas, Maias e Astecas, tá certo? A gente começa o processo de colonização. E a gente aprendeu que o processo de colonização ele se dá justamente a partir das capitanias hereditárias. E nós aprendemos que daquelas 15 capitanias, daqueles 15 lotes, apenas 2 lotes prosperaram. Vai, deixa eu ouvir, vai. Não tô ouvindo aqui não, eu não tô ouvindo de jeito nenhum daqui. Qual é mesmo, hein? Ah, não. Pernambuco e São Vicente são as 2 capitanias que prosperaram. Lembra que nós falamos na sala de aula? Portugal utilizou o mesmo método, a mesma metodologia de colonização, assim como eles fazem com as ilhas. Mas você tem que entender que as ilhas eram muito pequenas. Mas aí o território que ficou para Portugal, que nós chamamos de Brasil, era muito grande. Então havia muitos desafios. E você sabe que aqueles lotes todos, você sabe. Então, eram os donos deles, eram os famosos donatários. Meu Deus, que novidade, que coisa difícil. São justamente os donatários. Mas a gente aprendeu até na sala de aula também que a estes donatários eles tinham várias responsabilidades. E aí vai relembrar aquelas responsabilidades que nós falamos. Então, os donatários recebiam 2 documentos. O primeiro documento era chamado Carta de Doação. Essa carta de doação era o atestado, era o documento que oficializava aquela respectiva capitania que pertencia a ele, ao donatário, beleza? E também tinha um documentozinho chamado foral. O foral estipulava os direitos e os deveres do donatário. E aí a gente classificou alguns direitos, como por exemplo, alguns direitos, julgar os habitantes da capitania. Então o donatário tinha o direito de julgar os habitantes da capitania. E eles poderiam até condenar à morte índios, negros, que mais? E homens livres, que eram pobres. Outro direito também importante era cobrar impostos em rios e portos. Outro direito também que eles tinham era escravizar e vender índios. Aí você lembra que ficou aquele embate, aquela briga ferrenha entre os jesuítas e os colonizadores, porque os colonizadores queriam mão de obra. E que tipo de mão de obra? Mão de obra escrava. Que parte da história nós estamos falando? A parte colonial, porque no período pré-colonial
A economia era o pau-brasil e essa atividade era através da troca de quinquilharias, objetos de baixo valor, que nós chamamos de escambo. Beleza? Não erra não, pelo amor de Deus, para não chupar uma manga verde. Tá certo? Eu não quero manga verde nessa prova não, pelo amor de Deus. Tá certo? Então, nesse período colonial, sim. Que aí tem esses direitos e deveres dos donatários. Continuando os direitos. Conceder sesmarias, que na verdade eram grandes fazendas, eram latifúndios, que são grandes propriedades de terras. Outro, o donatário tirava para ele 5%, 5%, tá certo? Do negócio do pau-brasil, porque eles ainda exploravam o pau-brasil. Jean, eles só tinham direitos? Eles não tinham deveres? Tinham sim, os donatários também tinham deveres. Fica ligado aí, os deveres eram desenvolver a agricultura da cana-de-açúcar, porque foi ela que deu o salto da colonização depois daqueles 30 anos, tá certo? De período pré-colonial. Então, isso foi que deu o salto para a colonização. Então, um dos deveres era desenvolver a agricultura da cana-de-açúcar. Já não é o pau-brasil, presta atenção. Então, outro dever, cuidar da defesa. Outro dever, aquela que estava lá na carta de Pero Vaz de Caminha, quando eles destacam a questão natural, a fauna, a flora, não encontra ouro, mas há uma necessidade de catequizar o índio. Então, expandir a fé cristã, porque a colonização que veio para o Brasil foi uma colonização católica, tipicamente católica, tá certo? Então, e claro, diante da falta de recursos, tá certo, do próprio governo português, ele transferiu toda essa responsabilidade, tá certo, aos donatários à colonização. Daí o sistema de capitanias hereditárias, que fracassa e aquelas divisões, mas continua aquela divisãozinha horizontal, tá certo? Mas aí tem uma outra coisa importante também que a gente deve destacar, que é justamente diante do fracasso do sistema de capitanias hereditárias, o governo português realizou uma centralização administrativa na pessoa do governador-geral. Opa, lembra daquele desenhozinho que eu fiz na lousa? Parece que eu tô vendo. Deixa eu mentalizar. Meu Deus, parece que eu tô vendo essa questão na prova. Se você errar, tá certo? Eu vou dar uma mangada em você, viu? Presta atenção. Então, vamos lá. Então, para centralizar, criou o sistema de governo geral em 1548. Tá certo? Então, o governo geral ele era auxiliado por 3 respectivos ministros. Olha aqui, ouvidor-mor, responsável pela justiça. Ele não é um juiz, então ele ouve primeiro para sentenciar, pelo amor de Deus. Ouvidor-mor. Jean, se eu esquecer o mor, game over. Não esquece. M de Maria, O de ovo, R de rapadura. Mor. Então, ouvidor-mor, responsável pela justiça. Mas tinha um cara que era responsável pela defesa. Capitão-mor. Mas tinha aquele que era responsável, Jean. Não tinha um cara que... Não tinha, e a grana? A questão da capitula... Como é o nome? Peraí, deixa eu pensar. Para capitular, para arrecadar. Não, já esse é mais fácil, pelo amor de Deus, esse é mais fácil. Para capitular, para receber, para arrecadar os impostos. Como era o nome do cargo? Provedor. R no final, pelo amor de Deus, R no final. Provedor-mor. Responsável pelo quê? Impostos. Pelo amor de Deus, é muito fácil. Então vamos fazer uma recapitular aqui um pouquinho aqui, tá certo? Então, nós sabemos que a colonização do Brasil fundamentalmente tinha latifúndio, monocultura, tá certo? Trabalho escravo e mercado externo. Se eu colocar no liquidificador e bater, plantation. A famosa plantagem, tá certo? Então, se era o latifúndio e precisava de uma grande propriedade de terra, então só pode ser uma monocultura. Qual é a monocultura? Cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, meu amigo, tá certo? Foi que trouxe, tá certo?
levas e mais levas de portugueses para começar um processo efetivo de colonização. Então foi o Nordeste do Brasil, tá certo? Então a cana-de-açúcar ela sustentou por muito tempo, tá certo? A economia colonial do Brasil, tá certo? E claro, diante de um trabalho, um largo trabalho africano que foi utilizado no Brasil, tá certo? Olha, até mesmo quando chegou a independência do Brasil, ainda tinha trabalho escravo. Então o Brasil era um país tipicamente escravocrata, tá certo? Então o trabalho era muito exagerado, e quando esse trabalho começou, primeiramente com o indígena, então muitos índios morriam trabalhando como escravos, e claro, resistiram também à escravidão. Não foi só o negro que resistiu à escravidão, o índio também, tá certo? Outra coisa importante também, doenças banais, como nós falamos, gripe, sarampo e claro, outras mais graves como a tuberculose, a varíola que matava muitos indígenas, tá certo? Dezenas de milhares de indígenas. Isso facilitava o domínio da terra, tá certo? Então tudo isso fez parte desse processo de colonização no Brasil. Então, outra coisa importante também que a gente não pode esquecer, já que a economia é o açúcar, então a exploração açucareira que aconteceu durante o século XVI, que é o século da colonização, até o início do século XVII, que vai até os anos 1700, envolveu dois países. O Brasil, que produziu a cana-de-açúcar, os famosos pães de açúcar, o pão de açúcar, você lembra? Mas tinha uma nação que ela financiou a montagem dos engenhos e a compra do próprio açúcar para vender no norte da Europa. Como é o nome do país? Vai! Holanda, é isso mesmo. Então, gente, o assunto é muito fácil, pelo amor de Deus, que assunto fácil. Então, eu vou me despedir daqui de vocês. E no mais, chupa essa manga! Uhul! Acreditar no sonho é viver e educar. A vida abre as portas para um mundo bem melhor. Aprender todos os dias com amor e alegria, com fé e harmonia, abraçamos o futuro, crescendo e ensinando.